O sol nascia sobre a pequena cidade de Itaúna, no interior de Minas Gerais, pintando as montanhas de tons dourados. Carlos Eduardo ajustava o avental azul sobre a camisa polo branca enquanto abria as portas da pequena farmácia que herdara do pai. Aos 28 anos, ele mantinha o estabelecimento funcionando com a mesma dedicação e carinho que seu pai sempre demonstrou. A farmácia São Bento ficava na esquina mais movimentada da rua principal, um ponto de referência para os moradores locais. Carlos conhecia praticamente todos os clientes pelo nome, sabia de suas doenças crônicas, lembrava quando precisavam renovar receitas e sempre tinha uma palavra amiga para quem chegava preocupado. "Bom dia, seu Carlos!" cumprimentou Dona Aparecida, uma senhora de 67 anos que sofria de diabetes e hipertensão. "Vim buscar meus remédios do mês." "Bom dia, Dona Aparecida. Como está se sentindo? Está controlando direitinho o açúcar?" Carlos já estava separando os medicamentos dela, que ficavam reservados em uma gaveta especial para clientes com tratamento contínuo. "Ah, meu filho, você sabe como é. Uns dias melhor, outros pior. Mas estou seguindo certinho o que o doutor mandou." Ela abriu uma pequena bolsa de tecido florido e começou a contar moedas e notas amassadas. "Quanto fica tudo?" Carlos fez os cálculos rapidamente. "São R$ 240, Dona Aparecida." O rosto da senhora mudou. Ela contou o dinheiro 2 vezes, depois mais uma vez, claramente constrangida. "Meu filho, eu só tenho R$ 180. A aposentadoria não chegou ainda, deve estar atrasada nos correios." Carlos conhecia Dona Aparecida há mais de 10 anos. Sabia que ela morava sozinha em uma casinha simples depois que o marido morreu, que sua única renda era uma aposentadoria de pouco mais de um salário mínimo e que ela jamais mentiria sobre algo assim. "Não se preocupe, Dona Aparecida. Leve os remédios. Quando a aposentadoria chegar, a senhora me paga a diferença." Carlos embrulhou cuidadosamente os medicamentos e entregou para ela. "Ai, meu filho, você é um anjo, mas eu não gosto de ficar devendo. A senhora nunca me deixou na mão, não é mesmo? Confio na senhora." Carlos sorriu calorosamente. "E mais importante, a senhora não pode ficar sem os remédios. Saúde não tem preço." Dona Aparecida saiu da farmácia com lágrimas nos olhos, abençoando Carlos baixinho. Ela não sabia que esta não era a primeira vez que o jovem farmacêutico fazia isso. Na verdade, Carlos mantinha um caderno discreto onde anotava os empréstimos que fazia para clientes em dificuldades. Alguns pagavam depois, outros nunca conseguiam, mas ele nunca cobrava nem constrangia ninguém. Por volta das 10 da manhã, entrou na farmácia um homem que Carlos nunca havia visto antes. Alto, magro, com cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, bem cortados e roupas simples, mas de boa qualidade. Havia algo em sua postura que sugeria uma vida difícil, mas também uma dignidade silenciosa. "Bom dia", disse o homem com voz rouca. "Preciso de alguns medicamentos, mas não tenho receita médica." Carlos o observou mais atentamente. O homem estava pálido, suava frio e mantinha uma das mãos pressionada contra o peito. "O senhor está se sentindo bem? Quer sentar um pouco?" Carlos rapidamente trouxe uma cadeira. "Obrigado." O homem se sentou pesadamente. "É o coração. Tenho problemas há alguns anos. Estava em tratamento em Belo Horizonte, mas as coisas ficaram complicadas e tive que parar." "Que tipo de medicamento o senhor estava tomando?" O homem tirou do bolso um papel amassado com nomes de remédios anotados a lápis. Carlos reconheceu imediatamente. Eram medicamentos caros para problemas cardíacos sérios. "Senhor Alberto Mendes." "Senhor Alberto, estes são medicamentos controlados. Eu não posso vender sem receita médica, mas posso encaminhá-lo para o posto de saúde aqui da cidade. O médico pode avaliar seu caso e passar uma nova receita." Alberto balançou a cabeça, tristemente. "Meu filho, eu vim de longe. Não tenho como ficar na cidade esperando consulta. E pela experiência que tenho, posto de saúde demora semanas para conseguir uma consulta com cardiologista." Carlos percebeu que havia algo mais na história daquele homem. "O senhor está de passagem pela cidade?"
Estou procurando trabalho. Morava em Belo Horizonte, mas perdi o emprego há 6 meses. Estou rodando o interior atrás de alguma oportunidade. Alberto suspirou profundamente. Tenho 62 anos. Não é fácil começar de novo. E a família? Minha esposa morreu há 2 anos. Era ela quem cuidava de tudo, inclusive da minha saúde. Depois que ela se foi, eu meio que me perdi. Alberto olhou para as próprias mãos. Tenho um filho, mas ele mora no exterior. Não quero preocupá-lo com meus problemas. Carlos sentiu o coração apertar. Havia algo na história de Alberto que o tocava profundamente. Talvez fosse a dignidade com que o homem enfrentava suas dificuldades ou a forma como falava da esposa falecida. Senhor Alberto, o senhor pode me mostrar alguma receita antiga, mesmo vencida? Alberto procurou nos bolsos e encontrou uma receita, médica de 3 meses atrás. Carlos examinou cuidadosamente. Os medicamentos eram realmente necessários para alguém com problemas cardíacos graves. Olha, senhor Alberto, eu vou fazer o seguinte. Vou dar os medicamentos para o senhor, mas com uma condição. Que procure um médico assim que possível para renovar a receita e fazer acompanhamento adequado. Alberto olhou para Carlos com incredulidade. Meu filho, estes remédios são caros. Eu não tenho dinheiro para pagar agora. Quem falou em pagamento? Carlos já estava separando os medicamentos. O senhor está precisando, eu posso ajudar. É simples assim. Mas eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, senhor Alberto. É humanidade. Carlos embrulhou os remédios cuidadosamente. Meu pai sempre me ensinou que farmácia não é só um comércio. É um lugar onde as pessoas vêm quando estão vulneráveis, doentes, precisando de ajuda. Nossa obrigação é ajudar. Alberto ficou em silêncio por um longo momento, claramente emocionado. Como posso agradecer? Não precisa agradecer nada. Só se cuide e procure um médico, está bem? Alberto pegou os medicamentos com mãos trêmulas. Qual é seu nome completo, meu filho? Carlos Eduardo Santos Silva. Carlos Eduardo Santos Silva, repetiu Alberto, como se estivesse gravando o nome na memória. Eu não vou esquecer sua bondade. Após Alberto sair, Carlos continuou seu dia normal. Atendeu clientes, organizou o estoque, fez pedidos para fornecedores. Por volta do meio-dia, quando estava almoçando um sanduíche atrás do balcão, entrou um jovem de aproximadamente 25 anos, bem vestido, claramente nervoso. Boa tarde. O senhor é Carlos Eduardo Santos Silva? Sou sim. Posso ajudá-lo? Meu nome é Ricardo. Sou advogado aqui da cidade. Preciso falar com o senhor sobre um assunto muito importante. Carlos ficou preocupado. Algum problema com a farmácia? Documentação? Não, nada disso. Na verdade, é algo surpreendente. Ricardo tirou uma pasta da maleta. O senhor conhece ou já ouviu falar de Alberto Mendes? Conheço sim. Ele esteve aqui hoje cedo. Por quê? Ricardo respirou fundo. Senhor Carlos, Alberto Mendes morreu ontem à noite. Carlos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? Ele estava aqui hoje de manhã. Eu sei. Que é difícil de acreditar. Alberto sofreu um infarto na rodoviária por volta das 8 da noite. Foi levado para o hospital, mas não resistiu. Ricardo abriu a pasta. Antes de morrer, ele pediu para os médicos chamarem um advogado. Disse que tinha algo muito importante para resolver. Carlos estava em choque. Mas eu não entendo. O que isso tem a ver comigo? Alberto me contou sobre sua bondade hoje cedo. Como o senhor deu medicamentos para ele sem cobrar nada, sem conhecê-lo, simplesmente por compaixão. Ricardo tirou alguns documentos da pasta. Senhor Carlos, preciso lhe contar quem realmente era Alberto Mendes. Como assim? Alberto não estava procurando emprego. Ele estava procurando alguém. Ricardo ordenou os papéis sobre o balcão. Alberto Mendes era um empresário muito rico, dono de uma rede de farmácias em Belo Horizonte e região. Mas, há 1 ano, após a morte da esposa, ele decidiu fazer algo diferente. Carlos ouviu em silêncio, tentando processar a informação. Alberto queria encontrar alguém verdadeiramente bom para deixar sua herança.
alguém que ajudasse outros, sem esperar nada em troca. Por isso, ele se disfarçou de pessoa necessitada e viajou pelo interior, visitando farmácias, testando a bondade das pessoas. Testando? Ele visitou mais de 50 farmácias nos últimos meses, sempre com a mesma história. Homem idoso, sem dinheiro, precisando de remédios caros. Sabe quantas pessoas o ajudaram sem cobrar nada? Carlos balançou a cabeça, ainda atordoado. Apenas você, Sr. Carlos, apenas você. O silêncio na farmácia era absoluto. Carlos precisou se sentar. Em todas as outras farmácias, continuou Ricardo, ou se recusaram a vender sem receita, ou exigiram pagamento à vista, ou ofereceram remédios genéricos mais baratos. Ninguém simplesmente deu os medicamentos de graça para um estranho. Eu não fiz nada demais. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, Sr. Carlos. É exatamente isso que Alberto descobriu. Nem toda pessoa faria o mesmo. Na verdade, quase ninguém faz. Ricardo abriu um envelope lacrado. Por isso, Alberto deixou instruções muito específicas em seu testamento. Carlos olhou para o envelope com apreensão. Alberto Mendes deixou toda a sua fortuna para você. A rede de farmácias, os imóveis, as aplicações financeiras, tudo. Isso é impossível. Deve haver algum engano. Não há engano. Aqui está o testamento, devidamente registrado em cartório. Ricardo mostrou os documentos. Alberto era viúvo, sem filhos. Ele mentiu sobre ter um filho no exterior. Toda a sua família já havia morrido. Você é agora o único herdeiro legal de um patrimônio avaliado em aproximadamente 12 milhões de reais. Carlos precisou se apoiar no balcão. 12 milhões? Sim, 5 farmácias em funcionamento, 2 galpões, uma casa em Belo Horizonte, um apartamento em Brasília e aplicações financeiras. Ricardo continuou explicando os detalhes. Mas há uma condição. Qual condição? Que você continue o trabalho que Alberto começou. Parte da herança deve ser usada para ajudar pessoas necessitadas com medicamentos gratuitos. Alberto criou uma fundação para isso e você seria o administrador. Carlos ficou em silêncio por vários minutos, tentando assimilar tudo aquilo. Senhor Carlos, preciso de uma resposta. Aceita a herança e as responsabilidades que vêm com ela? Eu preciso pensar. Isso é muito repentino. Claro, mas devo informá-lo de que há outros aspectos da história. Ricardo tirou mais documentos da pasta. Alberto investigou sua vida antes de vir aqui. Ele sabia sobre sua reputação na cidade, sobre como você sempre ajuda clientes necessitados, sobre como mantém a farmácia do seu pai funcionando mesmo com dificuldades financeiras. Ele investigou minha vida? Sim, e ficou impressionado. Alberto descobriu que você já emprestou mais de 15 mil reais em medicamentos para clientes que não podiam pagar, que você nunca cobrou ninguém que não tinha condições, que você usa parte do seu próprio salário para manter esses empréstimos. Carlos se sentiu invadido, mas também compreendeu a situação. Alberto também descobriu que você está com dificuldades financeiras, que está pensando em vender a farmácia porque não consegue mais manter as contas em dia. Era verdade. Carlos não contava para ninguém, mas a farmácia estava passando por grandes dificuldades. A concorrência com grandes redes, os empréstimos que fazia para clientes e a crise econômica da cidade haviam afetado profundamente o negócio. Senhor Carlos, aceita a herança? Carlos olhou ao redor da pequena farmácia. Pensou no pai, que sempre lhe ensinou que ajudar o próximo era mais importante que ganhar dinheiro. Pensou em Dona Aparecida e em tantos outros clientes que dependiam de sua bondade. Pensou em Alberto, um homem rico que dedicou seus últimos meses de vida procurando alguém digno de continuar sua missão. Aceito, disse finalmente. Mas quero continuar trabalhando aqui também. Esta farmácia é minha vida. Alberto imaginou que você diria isso. Por isso deixou instruções para que esta farmácia se torne o centro de distribuição de medicamentos gratuitos da Fundação. Nos dias seguintes, a vida de Carlos mudou completamente. A notícia se espalhou pela cidade rapidamente. Repórteres vieram de Belo Horizonte para contar a história.
O prefeito fez questão de visitá-lo pessoalmente. Algumas pessoas o tratavam como celebridade, outras com desconfiança, questionando se ele realmente merecia tanta riqueza. Mas Carlos manteve sua rotina. Continuava abrindo a farmácia todos os dias, atendendo os mesmos clientes com o mesmo carinho. A diferença era que agora ele podia ajudar muito mais pessoas. Uma semana após receber a herança, Carlos estava organizando um novo sistema de distribuição gratuita de medicamentos quando Dona Aparecida entrou na farmácia. Seu Carlos, é verdade essa história toda que está falando na cidade? É verdade sim, Dona Aparecida. Ai, meu filho, eu sempre soube que você era especial. Deus recompensa os bons. Ela se aproximou do balcão. Vim trazer os R$ 60 que eu devia para o senhor. A aposentadoria chegou. Carlos olhou para o dinheiro na mão dela e sorriu. Guarde esse dinheiro, Dona Aparecida. O senhor não me deve nada. Mas como não devo? Eu levei os remédios sem pagar. E agora eu posso fazer isso por toda a cidade. A senhora me deu algo muito mais valioso que dinheiro. Me ensinou que confiar nas pessoas vale a pena. 2 meses depois, a Fundação Alberto Mendes estava funcionando plenamente. Carlos havia contratado 2 farmacêuticos para ajudá-lo e implementado um sistema onde pessoas carentes poderiam receber medicamentos gratuitos mediante avaliação social simples. A história de Carlos e Alberto ganhou repercussão nacional. Vários empresários, inspirados pela história, começaram a fazer doações para a fundação. A rede de farmácias herdada de Alberto estava prosperando sob a administração de Carlos, que aplicava os mesmos princípios de humanidade que sempre nortearam sua vida. Em uma tarde de domingo, Carlos estava na farmácia fazendo inventário quando recebeu uma ligação internacional. Alô, Carlos Eduardo. Meu nome é Roberto Mendes. Sou filho de Alberto Mendes. Carlos quase derrubou o telefone. Filho? Mas seu pai disse que não tinha filhos. Ele disse isso porque estávamos brigados há 5 anos. Eu moro na Alemanha. Trabalho como engenheiro aqui. Soube da morte do meu pai e de toda essa história através dos jornais. Sinto muito pela sua perda. Obrigado, mas estou ligando por outro motivo. Quero que saiba que aprovo completamente o que meu pai fez. Na verdade, estou orgulhoso dele ter encontrado alguém como você. Seu pai era um homem extraordinário. Sim, era. E quero continuar o trabalho dele. Vou voltar ao Brasil no mês que vem e gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Tenho algumas ideias para expandir a fundação. Seria uma honra recebê-lo. Quando desligou o telefone, Carlos olhou pela janela da farmácia. Na rua, via pessoas passando, cada uma com suas lutas, suas necessidades, seus sonhos. Ele pensou em como a vida pode mudar em um instante, como um único ato de bondade pode alterar o destino de muitas pessoas. Alberto Mendes havia passado meses procurando por alguém verdadeiramente bom. Não procurava por alguém rico, famoso ou poderoso. Procurava por alguém que ajudasse outros sem esperar nada em troca. E encontrou Carlos, um jovem farmacêutico que simplesmente fazia o que achava certo. Carlos nunca soube, mas Alberto o observou por mais de 1 hora naquela manhã, escondido do outro lado da rua. Viu como Carlos tratava todos os clientes com carinho, como conhecia a situação de cada um, como se preocupava genuinamente com o bem-estar das pessoas. Foi isso que convenceu Alberto de que havia encontrado a pessoa certa. 6 meses depois, a Fundação Alberto Mendes já atendia mais de 1.000 pessoas por mês. Carlos havia aberto mais 2 postos de distribuição gratuita de medicamentos em cidades vizinhas. Sua história inspirou outros farmacêuticos a criar programas similares em suas regiões. Roberto Mendes voltou do exterior e se tornou sócio de Carlos na administração da fundação. Juntos, eles expandiram o trabalho para incluir também assistência médica gratuita e programas de prevenção de doenças. A pequena farmácia de Itaúna se tornou um símbolo nacional de que a bondade ainda existe e pode transformar o mundo. Carlos continuou morando na mesma casa simples, dirigindo o mesmo carro velho, vivendo de forma modesta apesar da riqueza que herdou. "Por que você não muda de vida?" perguntou um repórter durante uma entrevista. "Minha vida já mudou", respondeu Carlos. "Mudou porque agora posso ajudar muito mais pessoas.
mas eu continuo sendo o mesmo Carlos que aprendi a ser com meu pai. Alguém que acredita que nossa missão na Terra é cuidar uns dos outros. Na parede da farmácia, Carlos mandou colocar uma placa com uma frase que Alberto havia escrito em seu testamento. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no bem que fazemos. Todo dia, ao abrir a farmácia, Carlos lia essa frase e lembrava da manhã em que sua vida mudou para sempre. A manhã em que um estranho entrou em sua farmácia, precisando de ajuda, e ele simplesmente fez o que achava certo. Alberto Mendes gastou seus últimos meses de vida procurando por bondade genuína em um mundo que muitas vezes parece ter perdido a compaixão. E encontrou essa bondade em um jovem farmacêutico que nem imaginava que um simples gesto de humanidade mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas. Hoje, 5 anos depois, a Fundação Alberto Mendes é uma das maiores organizações de assistência farmacêutica do país. Carlos continua trabalhando na pequena farmácia de Itaúna, atendendo os mesmos clientes com o mesmo carinho de sempre. Dona Aparecida, agora com 72 anos, continua sendo uma das clientes mais queridas. Seu Carlos, ela disse outro dia, o senhor mudou minha vida também. Como assim, Dona Aparecida? O senhor me ensinou que ainda existem pessoas boas neste mundo. Isso me dá esperança todos os dias. Carlos sorriu, lembrando das palavras de Alberto. A bondade se multiplica. Quando você é bom com alguém, essa pessoa aprende a ser boa com outros. E assim a bondade vai crescendo, como ondas na água. A história de Carlos Eduardo Santos Silva prova que pequenos gestos podem ter consequências extraordinárias. Que a bondade genuína é rara, mas quando encontrada, tem o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Alberto Mendes não precisava testar a bondade das pessoas. Ele poderia ter deixado sua fortuna para qualquer instituição de caridade. Mas ele queria ter certeza de que seu dinheiro seria usado por alguém que realmente entendesse o valor da compaixão. E encontrou essa pessoa em Carlos, um jovem que ajudava outros simplesmente porque era a coisa certa a fazer, sem esperar recompensa, sem buscar reconhecimento, sem calcular benefícios. Apenas por bondade pura. A lição que fica é simples, mas poderosa. Nunca subestime o poder de um gesto bondoso. Você nunca sabe quem está observando, quem está precisando daquela ajuda, ou como aquele momento pode mudar a trajetória de uma vida. Carlos Eduardo fez o que fez sem esperar nada em troca. Mas o que aconteceu depois transformou sua vida e a vida de milhares de pessoas para sempre. Por quê? A bondade, quando é verdadeira, sempre encontra uma forma de retornar multiplicada.